Meus irmãos, hoje, como já disse, vocês grupos da igreja, nós vamos começar uma nova temática para refletirmos, baseado nesse texto de Mateus, capítulo 18, versículos 2 e 3, que diz, repetindo a leitura: E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Devemos ser como crianças, é a temática da nossa reflexão durante hoje e algumas terças-feiras que assim Deus nos conceder. Meus irmãos, é como eu costumo dizer vez por outra, ser crente é bom ser crente, mas não é fácil, é difícil. Ninguém diga que ser crente é fácil, ser crente é difícil, porque quando a gente olha para um texto desse, a gente não olha nem a vida do irmão, né? Deixa eu analisar a vida do irmão. Quando a gente olha um texto como este, dito por Jesus Cristo, a gente olha para nós. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes, converter é mudar, se não vos converterdes e não vos fizerdes semelhante crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E é justamente sobre isso que eu quero refletir com os irmãos. Eu tenho aqui, deixa-me ver, seis itens, porque devemos ser como crianças. Mas antes de irmos para esses 6 itens, eu quero fazer um comparativo de algumas versões bíblicas. A NVI, que é a Nova Versão Internacional, diz assim, o versículo 3, parte dele. E disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, na arca diz: se não vos converterdes e não vos fizerdes. Na NVI, se convertam e se tornem como crianças, e jamais entrarão no reino dos céus. A King James atualizada diz: e disse: com toda a certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. A Nova Tradução Linguagem de hoje diz: e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não fizerem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A Bíblia Judaica Completa diz: eu lhes digo, a não ser que se transformem e se tornem como criança, não entrarão no reino do céu. Eu grifei nessas traduções aqui, 4 citadas, junto com a ARC 5, eu grifei, irmãos, que aqui nós temos alguns advérbios de negação. Alguns advérbios de negação. Na ARC, nós vemos aqui a expressão final do texto, de modo algum. É um advérbio de negação, de modo algum. Olha, se a gente não se fizer como criança, se a gente não se tornar como criança, se a gente não mudar de vida se fazendo igual a uma criança, se a gente não se transformar se tornando a criança, aí vem esses advérbios de negação. Jamais, jamais, de modo algum, nunca, não entrarão no reino dos céus. Irmão, isso aqui é forte, isso aqui é pesado. Palavra pronunciada por nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente não se tornar, eu vou repetir para a gente ver o peso desta palavra de Jesus.
Se a gente não se tornar, se a gente não se fizer igual, se a gente não se converter, não mudar de vida, nunca vamos para o céu, na expressão mais rasteira. Nunca, jamais vamos entrar, de modo algum, não entraremos no reino do céu. Isso aqui é pesado, irmãos, para todos nós. A gente não pode estufar o peito e dizer, eu já tenho 50 anos de vida cristã. Eu não posso estufar o peito e dizer, eu já tenho 36 anos de vida cristã. Vou completar 37 anos que vem, se Jesus não vier daqui para lá. Eu não posso estufar o peito e dizer que eu já tenho décadas de vida cristã. Isso aí não vai dizer nada se eu não me fizer como uma criança. O que adianta eu ter tanto tempo de vida cristã, irmãos, e eu não ser como uma criança? E eu não me tornar como uma criança? Os adultos aqui, jovens, adolescentes, já foram crianças. A gente pode parar para pensar um pouquinho para ver a questão de uma criança como eu, o comportamento de uma criança. A gente pode parar para pensar. E é justamente sobre isso que a gente vai ver alguns comportamentos da criança. E que, na fala de Jesus, a gente tem que se tornar como ela, como uma criança. Senão, nunca vamos para o céu. A gente pode pular, a gente pode correr, a gente pode sapatear, a gente pode esbravejar, a gente pode fazer aquilo que Jesus falou, expulsar demônio, profetizar no nome do Senhor, né? Expulsar demônio no nome de Jesus, pode praticar a caridade, mas se a gente não se transformar como uma criança, irmão, a gente não vai para o céu, não. Podemos ter uma Bíblia dessa grossura aqui que eu tenho, dessa largura, ou pode ter uma Bíblia slim, fininha, não adianta isso aí. O que adianta ter uma Bíblia, não importante a espessura deste livro, se a gente não se tornar como uma criança. O que é que vai adiantar? O que é que vai adiantar a gente ser um fiel dizimista, uma fiel dizimista, mas não se tornar como uma criança? O que é que vai adiantar a gente louvar a Deus, seja em órgãos de louvor ou não, mas não se tornar como uma criança? O que é que adianta? Não vai adiantar de nada pregar, ensinar, aconselhar, não vai ajudar em nada, se não houver uma transformação no nosso interior, que nos faça como uma criança. Isso aqui tem a ver com a regeneração, quando aceitamos a Cristo. Mas se a gente não deixar este ato regenerador do Espírito Santo tomar conta da nossa vida, no nosso dia a dia, irmãos, de modo algum entraremos no reino do céu. De modo algum. Eu espero que cada um dos irmãos aqui, aproximadamente 70 irmãos, no culto de hoje, graças a Deus por isso. Eu espero que cada um, fora os que estão assistindo pela live, eu espero que cada um de nós, irmãos, olhemos para o peso desta palavra, dita por Jesus Cristo, para a gente se tornar como uma criança. E aqui eu vou citar o primeiro comportamento de uma criança. A criança, ela chora por comida. Quem é mãe sabe, quando deu à luz, você ouviu a sua cria chorar, você ouviu a criança chorar, uma porque já saiu do hotelzinho que ela estava, quietinha, no quentinho, no bem bom, e agora vem a questão do exterior, uma novidade para ela, ela chora, mas mais na frente ela vai sentir fome, e quando ela começa a chorar, é porque ela quer se alimentar, ela precisa forrar o bucho, na expressão chula, né? Precisa forrar o bucho, precisa encher o estômago, precisa de alimento.
E uma criança, irmãos, quando ela chora querendo alimento, a mãe tem que dar. Se a criança ela é amamentada, né, toda mãe que amamenta, ela deve ter aquele cuidado de dar o leite materno para a criança, ver a localidade que vai dar, para que não exponha, né, o seu seio para o povo ver. Mas eu já dei este toque de classe aqui um dia num culto de doutrina, que culto de doutrina é para ensinar a gente naquilo que for necessário. Então, uma mulher que tem uma criança que está sendo amamentada, se ela não tem um ambiente, né, bom para amamentar, então que ela pegue a fralda ou a toalha da criança, bote aqui presa no vestido, na alça do sutiã, cubra a cabeça da criança completamente, junto com o seu seio, e aí dê a mamadeira para a criança, e ela vai ficar caladinha, quietinha e enchendo o bucho. Essa é a maneira mais correta para a cidade de amamentar uma criança, em ambiente onde não se tem como sair para dar de amamentar. Mas quando uma criança chora, normalmente é porque ela está querendo se alimentar, ou porque fez o número 1 ou o número 2. Mas a gente deixa de lado o número 1 e o número 2, e a gente fica com a questão da alimentação. Uma criança chora, irmão, porque ela quer comida, ela quer leite, se for uma recém-nascida. Se for um pouquinho avançado, do mesmo jeito, ela quer alimentar-se, ela quer forrar a sua barriguinha, o seu estômago. E o que é que nós podemos aplicar nisto para nós, como servos e servas de Deus, já que Jesus disse que nós devemos ser como crianças? Nós também devemos, irmãos, chorar pela comida espiritual. Nós precisamos chorar pela comida espiritual. O assunto que eu ia abordar para a igreja, que eu estava pensando em abordar, não era sobre este aqui. Tinha um assunto já em mente, eu tinha alguma coisa rabiscada, comecei a refletir, a pesquisar sobre aquilo que eu tinha em mente, mas não encaixou para a gente poder trazer para a igreja. Eu deixei parado e veio este aqui para nós. Então, nós, sendo crianças espirituais, para ir para o céu, nós precisamos, irmãos, chorar pela comida espiritual. E que comida espiritual é esta? É a palavra de Deus. A gente precisa chorar pela palavra de Deus. E aqui está vindo à minha mente dois sentidos deste chorar pela palavra de Deus. Há igrejas aí afora, irmãos, que estão chorando porque querem o alimento da palavra, mas não está tendo o alimento da palavra no altar. Há várias igrejas. Dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa lamentando justamente a situação da escassez da comida espiritual na igreja que está a congregar. O pastor não está dando o alimento, o leite racional, que é a palavra de Deus, para as crianças que tem ali na casa de Deus, crianças em sentido espiritual. Então este é um chorar terrível, irmão. Uma igreja chorar porque não tem alimento, porque o pastor deixa 10 minutos para dar, às vezes, uma palavra, e às vezes nem 10 minutos tem, é só coisas e coisas por aí afora. Então este é um chorar triste, e quem é pai, é mãe aqui, quando via seu filho chorando, querendo comida, você se agoniava, né, principalmente a mãe, se agoniava para pegar a criança no colo e dar o alimento necessário para ela poder silenciar e abastecer-se. Então, aqui é um chorar diferenciado, negativo, mas tem aquele chorar que individualmente cada crente tem que ter. Cada crente, não importa quanto tempo de vida cristã você tem, se é um novo converso ou se já é um crente adulto, né, de uma longa estrada já na vida cristã, 40, 50, 60 anos de vida cristã, 20, 25, não importa, mas
Todo crente, irmão, precisa chorar pela palavra de Deus, querer o alimento de Deus para a sua alma. E aqui tem duas vertentes neste ponto aqui, do chorar positivo. Tem duas vertentes. Você tem que chorar pelo alimento da palavra, onde você mesmo pode pegar o livro de Deus e lê-lo. Você tem uma Bíblia. Se você tem uma Bíblia, você precisa chorar como um recém-nascido por leite, pela comida, por carne, que é esta palavra, por pão, que é esta palavra. Então você precisa chorar querendo se alimentar. Então, se você chora pela palavra, o que é que você faz? Você abre o livro de Deus e vai alimentar a sua alma, vai alimentar o seu espírito, e Deus vai dar o alimento que for necessário para você. Se for em forma de leite, a Bíblia vai ser em forma de leite para alimentar a sua alma. Se for em forma de pão, será em forma de pão espiritual. Se for em forma de carne, que é comida sólida, será também em forma de comida sólida, onde você vai comer e vai encher o bucho mesmo, vai ficar bem satisfeito. Então, todo crente precisa chorar pela palavra de Deus, alimentar a sua alma. Mas, irmãos, e às vezes quando a gente não chora, e a palavra está lá guardada, a palavra está na estante, a palavra está naquele móvelzinho pequeno, que agora não pode mais dizer o nome, tudo que disser agora é complicado para a gente, aí não pode mais, bota naquele móvelzinho pequenininho, perto da cama, e deixa lá a Bíblia fica empoeirada a semana às vezes, ou quando vem ao culto, é quando vai alimentar a alma, como o culto de terça-feira, o culto do ensino, onde vai ouvir o ensino da palavra de Deus para alimentar a alma. Mas não é só o culto da terça-feira, irmão, é a semana inteira. Aí volto a dizer aqui, colocamos o versículo do dia para a igreja. Hoje eu não coloquei o versículo do dia. Eu achei por bem não colocar, provavelmente uma falha minha, botei nos outros grupos. Mandei para outros, agora o nosso não, porque eu mandei já o videozinho do culto de doutrina com a nova temática. Eu disse, eu não vou mandar não, para não ficar muito pesado no celular do povo. Aí não mandei, mas botei no meu status do WhatsApp, botei na minha página do Instagram, da igreja também, a de Campos Frios, que ali dá para se ler. Então, todo dia, irmão, a gente precisa chorar pela palavra de Deus. Um versículo que a gente lê vai alimentar a nossa alma e a gente pode ficar remoendo aquele texto sagrado, pedindo a ajuda de Deus para iluminar o nosso quengo, e aquele texto vai abastecer a nossa alma. É uma vertente do chorar positivo. A outra vertente, irmãos, a gente tem que chorar pela palavra de Deus individualmente, mas também coletivamente. Eu estava dizendo ao diácono Carlos aqui, isso aqui é em toda a igreja, não tem para onde, toda a igreja. Quando se tem, irmãos, um final de semana de festa, aí, vamos falar a nossa programação aqui, né? Como exemplo. Aí tem sábado e domingo, festa. Segunda nós não temos culto. Então o povo descansa na segunda-feira. Terça-feira tem culto. Mesmo assim tem gente que não vem. Com um dia de diferença de descanso, vamos assim dizer, aí tem pessoas que não vêm. Não, não vou não, porque eu já tive sábado e domingo. Mas a gente precisa ter fome, irmãos, pela palavra, no sentido geral. Individualmente, para lê-la em casa, estudá-la, examinar em casa, mas coletivamente na terça-feira. A gente precisa ter fome para vir à casa de Deus, para se abastecer com a palavra que vem do altar para a alma da igreja no coletivo. Irmãos amados, quando a gente não tem fome da palavra, a gente não valoriza o culto de doutrina. A gente renuncia a vir ao culto de doutrina. Mas quando a gente chora pela doutrina, pelo alimento de Deus, que é a sua palavra na nossa alma, a gente faz questão de estar no culto de doutrina para alimentar a nossa alma.
Então a gente deve ser como criança, chorar por comida espiritual, pelo leite que é a palavra de Deus, pelo pão que é a palavra de Deus, pelo alimento sólido que é a palavra de Deus, por água também que é a palavra de Deus. E água é alimento também, não tem para onde, porque se a gente não tomar água, a gente morre também. Então água não deixa de ser alimento, por mais que a gente não tenha como alimento, mas água é fundamental. Se a gente não ingerir água, a gente vai morrer desidratado. Então, a água é fundamental. E a Bíblia é fundamental para nós, irmãos. A Bíblia é fundamental. E a gente precisa chorar, irmãos. Eu lembro há anos atrás, na minha igreja mãe, o desejo que a gente tinha pelo culto de doutrina. De chegar ao culto de doutrina. Eu quero que chegue. O domingo é bom? Domingo é um culto bom. É um culto onde está a maioria dos irmãos, mas a gente ficava desejoso pelo culto de doutrina, fazia questão de na doutrina estar lá, chegar cedo, para buscar a Deus em oração, depois os louvores da harpa cristã, indo em comum acordo com os departamentos, ofertório e por fim, a explanação bendita da palavra de Deus, que a gente saía de lá satisfeito pelo ensino que nos foi ofertado. Mas será que estamos com fome da palavra de Deus? Será que a nossa alma chora por querermos a palavra de Deus? Por querer ouvir a palavra de Deus? Será que a nossa alma está chorando, querendo se alimentar da palavra de Deus? E a gente tem que ter esse comportamento da criança, irmãos, é de chorar pela palavra de Deus, de ser alimentado pela palavra de Deus, que a palavra de Deus venha nos abastecer, com quanto que, nessas duas vertentes positivas, né? A gente chore pela comida de Deus, que é a palavra, para a gente mesmo ler, e a gente fazer as nossas pontuações, daquilo que a gente está lendo, e a gente chore pela palavra de Deus, pelo alimento da palavra no culto de doutrina, orando para que Deus use, seja o pastor, seja presbítero, seja outra pessoa designada, para trazer o ensino da palavra de Deus. A gente tem que orar, meu Deus, fale comigo hoje pela tua palavra, no ensino. O pastor, o presbítero, o irmão ou irmã que vai dar a palavra no ensino, porque uma mulher pode dar uma palavra no ensino, irmão, não tem problema não. Não tem problema, numa necessidade pode sim. Uma mulher de Deus pode trazer uma palavra. E isto não vai rebaixar ninguém de forma alguma, de forma alguma. Eu lembro do saudoso pastor Jeremias de Freitas, que lá em Viçosa, que a sogra dele, vez por outra, quando visitava, na doutrina, ele dizia, hoje nós vamos ouvir, dizer o nome da irmã que eu esqueço, não sei se era Carmelita, vamos ouvir a irmã fulana e tal. E ela pegava e explanava a palavra de Deus, o pastor presente, presbíteros presentes, diácono, auxiliares, e a irmã explanava a palavra de Deus para nós lá, e isso não desmerecia ninguém. Saudoso pastor Neco, nosso presidente, vez por outra, quando uma irmã, que foge-me agora o nome dela, mas ela foi professora de teologia da nossa faculdade em Maceió, e depois foi embora para São Paulo, e vez por outra, quando ela vinha a Maceió, no culto de doutrina, o pastor Neco dizia, vamos ouvir a nossa irmã, e ela ministrava a palavra de Deus para nós ali na sede, e a gente saía abastecido. O que a gente queria era o quê? Era ser alimentado pela palavra. A gente queria sair dali abastecido com a palavra de Deus. Não importava se era homem ou se era uma mulher de Deus, o que nós queríamos era o alimento de Deus para a nossa alma. E lá sentadinho a gente ficava orando, Jesus usa o irmão, usa a irmã, ele não está sabendo de nada, ela também não sabe, então usa para nos dar o alimento necessário que a gente precisa, Jesus. E a gente saía dali abastecido. Então, irmãos, que a gente chore como uma criança, querendo leite, que é a palavra de Deus, querendo o pão, que é a palavra de Deus,
querendo o alimento sólido que é a palavra de Deus. Enquanto a gente estiver chorando nessas duas vertentes, eu chorando individualmente, você chorando individualmente, Jesus, eu quero me alimentar da tua palavra, chorando coletivamente pelo alimento, no culto de doutrina fala conosco. Enquanto estivermos chorando neste choro positivo com essas duas vertentes, irmão, é uma maravilha. É uma maravilha. Agora, se for para o primeiro choro negativo, de o pastor não ter alimento para a igreja, aí o negócio é terrível. Aí cancão pia. Aí o povo chora e geme, porque não tem alimento. E a igreja, irmãos, ela tem que aprender isso. Ela tem que aprender que cada pastor vem com uma ferramenta diferente e vem para ele ser um instrumento para trabalhar na vida dos crentes. E vice-versa. Tem pastor que vem que é para aperfeiçoar a igreja. E tem igreja que o pastor é levado para a igreja aperfeiçoá-lo. Eu lembro de um dia do pastor Neco, saudosa memória, que lá na capital ele mandou um pastor para uma congregação. Eu vou mandar esse camarada aqui para esta congregação. E essa congregação aqui vai mostrar a ele o beabá. Esta congregação aqui vai trabalhar na vida desse pastor. E o pastor foi enviado para lá. No final das contas, o pastor saiu, foi corrido de lá. Porque a igreja era para aperfeiçoá-lo e parece que não deu conta. Teve que sair corrido de lá sem despedida, sem nada. E eu aprendi nessa minha vida, irmãos, porque eu já passei situações e já vi situações aí afora que tem igrejas que é para aperfeiçoar pastor. E tem pastor que é para aperfeiçoar a igreja. E triste é quando uma igreja recebe um pastor, que aquele pastor não tem alimento de Deus para dar. Queira Deus que nunca aconteça isto aqui, de vocês passarem por uma experiência triste, de chegar um pastor que não tenha alimento para dar. Já pensou 10 minutinhos de palavra? Já pensou 15 minutos de palavra? Ou até mesmo 5 minutos de palavra, irmãos? Como isso pode? Sim, a palavra de Deus é poderosa, é lógico, ela é poderosa. Mas se nós temos 2 horas de culto, então tem um tempo apropriado para se explanar a palavra de Deus para o povo. E a gente precisa estar atento nisso. E com isso eu quero dizer o seguinte: será que você permanece chorando coletivamente pelo ensino da palavra de Deus na doutrina, desde o dia em que você aceitou Jesus como Salvador até hoje? Ou será que este choro já está minguando? Será que você não chora coletivamente, esperando o dia do culto de doutrina, para você ouvir o ensino da palavra de Deus? Será que o seu choro já esgotou? Será que você não chora mais pelo culto de doutrina, querendo o alimento da palavra de Deus? E você agora diz, tanto fez e no culto de terça-feira, com palavra ou sem palavra, para mim tanto faz, tanto fez, não quero nem saber. Eu quero saber é que eu estou caminhando para o céu. Mas Jesus disse, se a gente não se tornar como uma criança, jamais, nunca, de modo algum, não entraremos no reino do céu. E uma criança chora por alimento. E um crente, irmãos, que tem já uma vida boa na caminhada cristã, quando ele deixa de andar na doutrina, os irmãos possam ver. Vocês façam uma análise disso que eu estou dizendo. Estou dizendo isso porque eu tenho fundamentação de situações que eu já ouvi e também presenciei por onde eu passei. Quando o crente deixa de andar na doutrina, irmãos, não quero saber de doutrina, não vou de doutrina, possam fazer uma análise. Como vai decair a vida deste crente? Veja como este crente vai se tornar. Ele vai se tornar um crente murmurador. Ele vai murmurar da igreja. Ele vai murmurar do pastor da igreja. Ele vai murmurar de A, vai murmurar de B.
ele vai ser um crente realmente que vai dar dor de cabeça à comunidade cristã, porque está deixando de chorar pelo culto de doutrina, que é o alimento que vem para toda a família. Que vem para toda a família. Quando a gente está em casa, o que é que a gente faz? Hora do almoço. Na hora do almoço, todo mundo se senta na mesa para todos comerem. Está todo mundo ali, à roda da mesa, a família, todos assentados nas cadeiras, à roda da mesa, para juntos se alimentarem. E o culto de doutrina é isto, irmãos. É onde vem um alimento para toda a família. E a gente precisa chorar, irmãos. Chorar coletivamente, esperando o culto de doutrina, onde vem o alimento de Deus para toda a família. E eu tenho 2 textos aqui para a gente refletir rapidinho. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 2. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 2. Não deixe de chorar pelo alimento no culto de doutrina, irmãos. Nem deixe de chorar também individualmente, para que você seja alimentado a cada dia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Qualquer irmão, leia aí, por favor, esse texto. Desejai afetuosamente como um menino, novamente um leite racional, não falsificado, para que por ele vedes crescendo. Pronto. Olha o que é que diz aqui a nova tradução linguagem de hoje. Veja aqui na arca, diz assim, ó. Desejai afetuosamente, carinhosamente. Vamos começar logo pela arca. Desejai afetuosamente, carinhosamente. Irmãos, são perguntas que eu não requer resposta, mas uma resposta individual e silenciosa. Desejai. Será que estamos desejando? Eu desejo comprar um celular. A gente faz de tudo para comprar aquele bendito celular. Eu desejo não sei o que para lá. A gente faz de tudo de forma positiva para adquirir aquilo ali. Então, desejai carinhosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Será que nós estamos, irmãos, como crianças novamente nascidas? Será que nós estamos desejando carinhosamente o leite, que é a palavra de Deus? O alimento para a nossa alma? Será que nós estamos desejando carinhosamente o leite, que é a palavra de Deus? Diz aqui a nova tradução linguagem de hoje: desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer. Reticências, é parte do texto. Veja aqui que a nova tradução linguagem de hoje diz que a gente deve desejar sempre. Mas quantos estão nesta perseverança do culto de doutrina, desejando sempre? Quantos desejam sempre, irmão? Nem todos desejam sempre a palavra de Deus, divina doutrina. Nem todos desejam, de jeito nenhum. E todo cuidado é pouco, irmãos. Todo cuidado é pouco. A gente não pode ser contaminado com a falta de desejo de ouvir a palavra de Deus no culto de doutrina, porque é daqui que sai a lei de Deus para a minha vida e para a sua vida como família de Deus, como comunidade de Deus, como congregação de Deus. É daqui que sai. Você pode se alimentar em casa. Não vou me alimentar aqui em casa lendo o texto. A gente está fazendo a coisa correta. Mas o alimento geral é aqui. E quando você deixa de vir para o culto de doutrina, para beber o leite puro espiritual, que é a palavra, você não cresce, você decresce. E está faltando a permanência, desejando sempre. Não quero mais não. Então você está decrescendo.
você está tendo prejuízo espiritual na sua vida. Repito, não importa se você tem 100 anos de crente. Quando você decide não vir ao culto de doutrina, você está decrescendo. Você está definhando espiritualmente. E você pode contaminar alguém. Pode. E a pior coisa é ser contaminado, irmão, por alguém que não gosta de culto de doutrina. É a pior coisa. Eu já ouvi. Eu um dia, e por incrível que pareça, né, que não era nem para acontecer uma presepada dessa, mas um dia eu ouvi de um pastor, ele chegou a mim, pastor Neco, era vivo ainda, aí ele chegou e disse: Silvio, eu vou fazer o que no culto de doutrina na sede? Ouvi as mesmas coisas, ouvi a mesma ladainha, Silvio. Não tem nada novo, Silvio. Eu vou fazer o que no culto de doutrina, Silvio? E eu dei a resposta como calado. Porque silêncio, irmão, alguém disse que quem cala consente. Não, nem sempre. Silêncio tem várias facetas. Nem sempre o silêncio é porque está concordando. E eu dei o silêncio como resposta para aquele companheiro. Irmãos, um pastor dizer o que é que vai fazer no culto de doutrina, a mesma ladainha, as mesmas coisas. Esse pastor talvez se esqueceu das palavras de Pedro e de Paulo, que disseram aproximadamente o seguinte: olha, eu não esqueço, não deixo de escrever as mesmas coisas para vocês, que é segurança. Não deixo de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. A pessoa estuda hoje até o 9º ano, vai estudando até o 9º ano. Quando chega do 1º ao 3º ano, repete tudo o que estudou, da 6ª série, se não me falha a memória, até o 9º ano. Repete tudo o que estudou. Não é a mesma coisa? Até na área secular, tem que ter a lei da repetição. A lei da repetição, e a Bíblia fundamenta isso aí. Então, irmão, se é a mesma coisa, eu estou lá. Olha, vez por outra, eu me deparo, ou eu lendo, ou eu ouço alguém ler o texto de Isaías que fala sobre a vinha do Senhor. A vinha do Senhor aplicada a Israel. E quando alguém lê esse texto, ou um outro texto, que o saudoso pastor Neco ministrava, eu sou sincero em dizer para os irmãos, que eu digo a Deus: meu Deus, pastor Neco ensinou tanto sobre a vinha do Senhor, tanto sobre os talentos, tanto sobre isso, sobre o tabernáculo, sobre as 12 tribos de Israel, e não sei o que, mas Jesus... E parece que eu não aprendi nada do que o pastor Neco falava. Pastor Neco estava em um lugar em Maceió, aí eu fazia questão. Ainda hoje eu tenho uma foto que ele deu um seminário na Santa Lúcia, que é um bairro de Maceió. E eu saí do Jacintinho e fui para Santa Lúcia ouvir o pastor Neco. E o assunto o mesmo, a vinha do Senhor. Marquei com ele um seminário na Faculdade de Teologia nossa, lá em Maceió. Marquei um seminário sobre a vinha do Senhor. Ele disse: Silvio, e o povo vai, Silvio? Já ministrei tanto sobre isso. Não, pastor, o povo vai, vamos embora, o povo vai. E eu era um presbítero, não dirigia na FATEAL, eu não dirigia congregação. Quando eu fui em um outro, eu já estava dirigindo. E eu sei que lá na FATEAL, que era a FAFITEAL antigamente, ele foi, quando ele chegou, o plenário estava cheio de pessoas para ouvir o pastor Neco falar novamente sobre a vinha do Senhor. Irmãos, um pastor pode falar 1000 vezes aquele assunto. Naquelas 1000 vezes que ele falar, vai sair algo novo de Deus para mim e para você. Basta a gente estar atento para ouvir o que Deus tem. É a mesma coisa, é o mesmo ABC, mas é segurança para vocês, disse o apóstolo. Então, veja que o texto diz aqui
que a gente deve desejar sempre, segundo a nova tradução da linguagem de hoje. A NVT diz assim: desejem intensamente. Desejem intensamente o puro leite racional. Irmão, desejar intensamente. Será que estamos chorando pelo leite, que é a palavra de Deus? De maneira intensa mesmo. Eu quero a palavra de Deus. Como eu já contei para vocês e volto a contar, porque tem gente nova aqui que não ouviu, mas volto a contar porque está vindo à minha mente. Que um dia eu saí da escola, lá em Maceió, do Crispiniano Portal, no Poço, subi a ladeira da rodoviária, a rodoviária velha, subi, já eram umas 5 e pouca para 6 horas, sem tomar café, com fome, varado, com siri, e eu disse: eu vou para a doutrina. E eu disse: meu Deus, fale comigo hoje, fale comigo. Pode meter o cacete, Jeová, meta o cacete, isso eu sou na mente, né? Meta o cacete que eu estou lá para ouvir, eu vou para receber. Cheguei, deu a hora do culto, fiquei lá na lateral, que estava já cheia a igreja, e fiquei lá na lateral, já dentro da igreja, assim, na porta do corredor, e o pastor Neco, como todo mundo, quase, acho que muitos aqui ouviram o pastor Neco ensinar, vocês sabem que ele falava aquele jeito bem manso, bem para cá, bem suave, mas a palavra de Deus apertava com a gente. E naquele culto de doutrina, irmão, o pastor Neco começou a ministrar a palavra de Deus, mas o cacete nas costas foi com força. Jeová pegou a tabica e meteu a tabica sem dó e sem piedade. Foi tabica. E eu lá, meu sobrinho comigo, saudosa memória, o André, estava do lado, e eu lá, na mente: meu Deus, está apertando, está doendo, eita Jesus, meu Jesus, me ajude, me ajude. E tome tabica, tome tabica, tome tabica. E estava tão errado assim? Não estava errado não. Mas não pedi para levar uns cacetes bons de Jeová? Pode bater que eu aguento, Jeová. Olha, o frangotezinho. Aí Jeová meteu a tabica com força. Teve uma hora que eu disse: eu vou embora daqui. Oxe, quem vai ficar apanhando aqui é o guarda. Eu não, eu vou embora. Fico mais nada apanhando. Quando eu pensei nisto aí, veio à minha mente: mas você não pediu? Você não pediu para Jeová apertar? Você não pediu para levar cacete? Aí eu disse: então foi mesmo, agora eu vou ficar até o fim. Aí eu disse: arrocha, Jeová, arrocha com força, que eu só saio daqui na bênção apostólica. E fiquei lá. Irmãos, a gente precisa desejar intensamente, nem que a doutrina venha como tabica, batendo nas nossas costas, que aí vai figurar o nosso quengo, né? A nossa razão, a nossa consciência. Nem que a tabica faça doer a nossa razão, a nossa consciência, mas a gente tem que ficar. Se a gente deseja intensamente o leite, o pão, o alimento sólido, que é a palavra de Deus, a gente diz: eu não corro, vem o que vem, eu não corro, é Bíblia, eu estou dentro. Pode, se Deus está mandando, é porque eu tenho que me corrigir, tenho que ser corrigido e tenho que me endireitar. Então, deseje intensamente. A nova versão internacional diz assim, ó: desejem de coração. Desejem de coração, para que vocês cresçam através dele. Então, desejem de coração. Olha, irmãos, coloque no seu quem o que eu vou dizer agora. Os que desejam de coração sempre estão na doutrina. Os que desejam de coração se alimentar do genuíno leite, que é a palavra de Deus, do verdadeiro pão, que é a palavra de Deus, do verdadeiro alimento sólido, que é a palavra de Deus, ele deseja de coração, e não falta o culto de doutrina. Não falta, eu estou lá na doutrina. Eu tenho que me alimentar, tenho que ser alimentado, preciso ser alimentado. Irmãos, a gente se não se alimenta direito, o que é que acontece? Se não se alimentar direito, vai vir uma inanição, a gente vai ficar pálido, vai ficar com os cambites batendo um no outro, de repente vai ficar suando frio, aí bate a biela, desmaia, morre não, né? Mas desmaia de fraqueza, porque não está se alimentando direitinho.
né, alimentar o seu corpo físico, aí vai, enfraquece e desmaia, sua frio. Se é da minha cor, vai ficar mais branco do que esse copo descartável aqui. E se é branco, vai ficar invisível. Pronto. Vai ficar de tão pálido que está. Na vida espiritual é a mesma coisa, irmão. Desejem de coração. Quando a gente deseja de coração se alimentar da palavra de Deus, irmãos, a gente faz de tudo para estar no culto de doutrina. Faz de tudo. A gente não busca desculpa, porque a gente não pode negar, irmãos. A gente não pode negar. Tem crente que arruma desculpa para não vir para a doutrina. É uma desculpa aqui, é uma desculpa acolá. Mas não tem desculpa para ir para a casa do vizinho bater papo. Não tem desculpa para ir para a praça bater papo. Não tem desculpa para ir para ali, para acolá, seja para onde for. Não tem desculpa para estar lá. Mas para vir para a casa de Deus, aí arruma desculpa na doutrina. Eu não vou não para a doutrina não. Você está decrescendo. Você pode ter tantos anos de vida cristã, mas infelizmente você está decrescendo. E você não está desejando de coração o leite racional, que é a palavra de Deus, que lhe fará crescer. Olha, irmãos, eu já ouvi crente dizer, já passei em campos, crentes testemunharam, já ouvi testemunho de crente de outras localidades aí, e eles dizem, olha, eu não quero nem saber, eu quero saber que eu estou na doutrina. Às vezes o pastor faz isso, às vezes o pastor faz aquilo outro, às vezes o pastor me faz raiva, às vezes o pastor pisa no meu pé, às vezes o pastor me belisca, às vezes o pastor puxa no meu cabelo. Isso no sentido figurado, é lógico, né? Porque eu estou dizendo, mas eu não quero nem saber, eu quero saber que eu estou na doutrina, porque eu desejo intensamente, eu desejo sempre, eu desejo de coração, eu desejo carinhosamente o leite puro, que é a palavra de Deus. Então, nada disso me afasta do culto de doutrina. Eu estou lá, como uma criança, chorando, querendo o leite, que é a palavra de Deus. Vamos ver outro texto aí, irmãos. Abra sua Bíblia em Neemias. Neemias aqui o texto é longo. Não tão longo, mas é um pouquinho. Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Eu acho que hoje, não sei, só se Deus encurtar, mas talvez a gente fique só nessa aqui. Ou só neste primeiro comportamento da criança, que é chorar por comida. Neemias capítulo 8, versículos de 1 a 9, irmãos. Versículos de 1 a 9. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura geral e depois a gente vai pontuando alguma coisa, certo? Abra a sua Bíblia aí. Eu não vou citar nomes, o que eu vou querer de vocês é rapidez. Eu vou ler um versículo, quando eu terminar, alguém já vai para o versículo 12, outro para o 3, outro e assim por diante. Neemias capítulo 8, versículos de 1 a 9. Então vamos lá, acharam Neemias 8? Pronto, então eu quero a ajuda de vocês, viu? Se dois lerem junto, vão pausadamente lendo até terminar, não tem problema não. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, e todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Deus, da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Versículo 2. Quem começou? Vamos, irmão. Eu tenho 22 minutos só. Três.
4. Tá aí uma dica para nome de filhos, viu? Tudo bonitinho. Versículo 5, quem leu o 5? Seis. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém, levantando as mãos e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. 7. O 7. Mais novos nomes, viu? Vamos pensando aí. O 8, quem leu o 8? 9. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, os escribas e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Meus irmãos, veja aqui a situação do povo que estava carente da palavra de Deus. O povo de Deus carente da palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível. O povo de Deus carente da palavra de Deus. Queriam ouvir a palavra de Deus e agora, querendo ouvir a palavra de Deus, veja o que diz aí o versículo aí, ó, que todo o povo se ajuntou como um só homem na praça. Não foi no templo, foi na praça, ao ar livre, no relento, diante da porta das águas. Disseram a Esdras, o doutor da lei, traga o livro da lei de Moisés que o Senhor ordenou a Israel. Veja, irmãos, que o povo se ajuntou voluntariamente. Veja que, olha a diferença dos nossos dias. Hoje nós falamos, terça-feira tem doutrina, irmãos. Venha para a doutrina. Aqui foi diferente. O povo voluntariamente se dispôs. E não foi só um não, foi todo o povo. Mulheres, homens, crianças, todo o povo, voluntariamente, foram para a praça falar com o escriba, dizendo: olha, traga o livro da lei de Moisés que o Senhor ordenou. Irmãos, o povo estava chorando por alimento, chorando pela palavra de Deus, que o escriba, o doutor da lei, desse a palavra para o povo. O povo estava desejando de coração intensamente ouvir a palavra de Deus. E hoje, irmãos? E hoje? Temos um número bom de irmãos. Louvo a Deus por isso. E volto a dizer o que eu já disse mais de uma vez aqui. Que os irmãos conservem este perfil da igreja. Com chuva ou sem chuva, vocês vêm para a casa de Deus. Tem igrejas, irmãos, maiores do que a nossa, que no culto de doutrina são 20 crentes. Uma igrejas, não é uma só, igrejas maiores do que a nossa, que no culto de doutrina são 20 crentes, 30 crentes.
E quando alguns companheiros perguntam a mim, Silvio, como é lá o doutrina? Rapaz, o povo me surpreende, porque a média lá é de 60 pessoas na doutrina, pode subir para 70, 80, depende muito. Ele disse, é mesmo, Silvio, o povo lá marca a presença no culto doutrina, a média é essa, de 60 arriba, como eu digo, 60 arriba. Ele disse, meu Deus do céu, então tá bom demais, porque na minha eu estou, olha assim, misericórdia. Eu disse, rapaz, misericórdia. E eu conheço, irmãos, conheço as igrejas grandes aí afora, que realmente são poucos crentes. E vocês precisam manter este perfil de vocês. Precisam manter este perfil. Porque, como vez por outra eu digo, posso passar 3 anos, 5 anos, 10 anos aqui, 2 anos, não sei quanto tempo passa aqui, mas quando eu sair daqui, irmão, no tempo de Deus, como vez por outra eu digo, eu quero sair levando este perfil da igreja. Olha, a igreja de Campos Frios tem este perfil. O perfil é este aqui. Ó. Ela está na doutrina, ela gosta de doutrina. Outros não, mas os crentes que desejam de coração intensamente e sempre estão na doutrina. Dê o que vier, está ali na doutrina. E o povo aqui, ó, voluntariamente, vamos embora, vamos falar com o doutor da lei, que a gente quer se alimentar da palavra. Voluntariamente o povo foi. Veja aqui o versículo 12, o que é que diz aqui, ó. No versículo 2, irmãos, diz assim, ó, que Esdras, o sacerdote, ele trouxe a lei perante o povo, homens, mulheres, diante dos sábios, para ouvirem. O que isso quer dizer? Que o líder levou a lei para o povo ouvir. Irmãos, é o pastor que tem que levar a lei de Deus, a palavra de Deus, o leite de Deus, o pão de Deus, o alimento sólido de Deus. É o pastor que tem que levar para o povo ouvir. Que ouçam, disse Deus para Ezequiel, fale a minha palavra para este povo, Ezequiel. Quem foi o povo? O povo de Deus, Israel. Fale a minha palavra para eles. Que ouçam, que deixem de ouvir, mas fale a minha palavra. E na igreja, irmãos, na igreja atual, nós temos essas duas classes de gente. Tem crente que quer ouvir a lei de Deus, a palavra de Deus, e tem crente que não quer ouvir. E aqueles que não querem ouvir, é aqueles que têm disposição, tempo de vir a doutrina e não vem a doutrina. Estes não querem ouvir a lei de Deus. Estes não querem ouvir a palavra de Deus. Estes vêm com desculpas esfarrapadas de não querer vir a doutrina. Mas quem é de Deus tem desejo ardente de ouvir. E diz, fala, Senhor, porque o teu servo ou a tua serva ouve. E a gente tem que ter este desejo ardente de coração e sempre de querer ouvir, irmãos. Então o sacerdote foi levar a palavra para o povo. No versículo 3, vamos correr, chega, falta 10 minutos, 12 minutos. O versículo 3 diz aqui, ó, deixe-me ver, que quando o sacerdote leu, diante da praça, que está diante da porta das águas, olha, irmão, foi desde a manhã até o meio-dia. Vamos lá, desde as 5 ou 6 horas da manhã até o meio-dia. Olha, estava lá o sacerdote, doutor da lei, Esdras, lendo a palavra de Deus, desde a manhã até o meio-dia. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Olha aí, o povo teve disposição para ouvir a palavra por horas. O povo teve disposição. Irmão, olha, vamos botar 6 horas da manhã. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 horas. 6 horas aproximadamente, Esdras lendo a palavra e o povo mostrando disposição para ouvir a lei de Deus. Irmãos, isto é ter desejo ardente. Isto é ter desejo intenso de querer ouvir a palavra do Senhor. A gente, irmão, marca um culto, são 2 horas de culto. 2 horas de culto. Às vezes o povo já fica agoniado. O povo já fica agoniado.
40, 50 minutos de ensino, tem gente que já fica agoniado. Mas foi desde a manhã até o meio-dia, o povo com disposição. Era como se disse, como diz o irmão lá de Belém. Eu acho que ainda ele deve dizer: fala papai, fala papai, fala papai. Aqui é irmão Marco, eita papai. Mas lá, fala papai. Lá em Belém, o irmão, fala papai. Fala papai. Um dia papai falou tão pesado com ele que ele nem disse fala papai, ficou calado. Nem disse no culto fala papai. Mas o povo estava com disposição, irmãos, de ouvir a palavra. Irmãos, vigiemos, olhemos para a nossa vida, veja como estamos, se estamos com desejo intenso, de coração, sempre carinhoso, de querer se alimentar da palavra de Deus. Veja como está, vejamos, vamos estar no plural, vejamos como está a nossa situação, se estamos desejando mesmo a palavra de Deus. Vamos lá, chega o versículo aqui, meu Jesus, versículo 4 e 7. Eita, meu Deus. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele alguns camaradas, à direita e outros à esquerda. No versículo 7 diz que estava lá a turma, mais nome de gente complicado, estava lá. E diz o versículo 7 que os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto, o povo não arredou o pé. O que isso quer dizer, irmãos? Que o líder tinha auxiliares, o sacerdote e escriba Esdras, ele tinha auxiliares, não foi somente ele lendo não. Teve essa gama do versículo 4 e versículo 7, esses nomes variados de gente aqui, estava lá auxiliando a ele na leitura da palavra de Deus. Se fosse para a liderança, eu ia dizer que a liderança tem que estar ao lado do pastor, ajudando o pastor, trabalhando ao lado do pastor, como Arão e Ur estava com o servo de Deus Moisés, segurando as mãos dele. Uma liderança, irmão, que está ao lado do seu pastor, é uma liderança que faz com que o trabalho possa crescer de maneira abençoada. É a mesma coisa na área secular, na área da política, principalmente de prefeitos, governadores, presidentes. Se eles não tiverem uma boa equipe, desgraça o governo deles. Se eles não têm uma boa equipe, desgraçam. Vocês podem ver que isso é uma pura realidade. E na igreja não é diferente. Se o pastor não tem uma boa equipe, não tem como ajudá-lo a desenvolver o trabalho. Não tem. A igreja, em termos de liderança, tem que ter uma boa equipe. Tem que se ter uma boa equipe para ajudar seu pastor. Estar do lado dele, dando palpites, não é determinando. É dando pareceres. Pastor, o que é que o senhor acha? Isso, aquilo, outro. E o pastor vai pesar, o pastor vai sondar, vai refletir, ver. Se de repente fizer uma coisa, ele tem a marcha ré, ele dá a ré e faz de outro jeito. Tudo isto, se o pastor tiver uma boa equipe. Se o pastor não tiver uma boa equipe, irmão, a igreja não anda, o ministério do pastor também não anda, fica emperrado, porque não se tem uma boa equipe, seja lá fora ou seja aqui dentro. E Esdras tinha uma boa equipe, tinha auxiliares para o ajudar, e auxiliaram a ele, lendo, ensinando a palavra de Deus para o povo. Vamos embora, que a hora não espera não, faltam 8 minutos, chega. Vamos agora para os versículos 5, 6 e 9. Versículo 5 diz assim, irmãos, que Esdras abriu o livro perante os olhos do povo, o povo se pôs em pé. O versículo 6 diz que Esdras louvou o Senhor, o povo disse amém, amém, levantaram as mãos, inclinaram e adoraram o Senhor. Versículo 9, a parte final do versículo 9 diz, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O que isso quer dizer? Que a reação do povo, irmão, quanto ouvia a palavra de Deus. Veja a reação do povo quando o povo ouvia a palavra de Deus.
O povo, irmão, se colocou em pé. É por isso, vamos ler a palavra do Senhor, aí o povo aqui fica em pé. Fica em pé, para ouvir a leitura da palavra, depois sente. Né? Uns levantam a mão ainda para adorar. Glória a Deus, aleluia. Né? Mesmo que ninguém peça. Né? Eu me lembro do saudoso pastor Manuel Francisco, que vocês conheceram. Uma vez em um culto de doutrina lá em Viçosa, pastor Manuel disse: irmãos, eu não peço para ninguém dar glória a Deus, não. Dê glória a Deus se você sentir. Agora eu não peço, não. Né? Você tem que dar glória a Deus por você sentir na sua alma. Né? Então, uma visão dele, que a gente tem que entender a visão dele qual era. Que às vezes é o pregador que diz: dê glória a Deus, de aleluia, aquilo só para motivar. E tem lógica isso aí. E tem lógica. Tem lógica. Então, tem que deixar o povo dar glória a Deus, aleluia, de maneira espontânea. Foi o povo aqui. Quando ouvia a palavra, aí levantava a mão. Amém, amém, diante do louvor. Adoraram a Deus inclinado e choravam ao ouvir a palavra de Deus. E aqui, quando fala do choro, eu me lembro que antigamente, 3 elementos havia na Bíblia do crente, ou talvez no bolso ou na bolsa: a Bíblia Sagrada, a harpa cristã e um lenço. Eu sou ruim de chorar por causa do meu temperamento, né? Eu choro mediante alguma situação que ocorra, ou se Deus me mexer nas minhas estranhas, alguma coisa assim, que vivência, ou se eu ficar guardado com algumas situações, e quando de repente eu chegar a falar, aí eu posso chorar. Tudo isso dentro do meu temperamento que Deus, né, que eu tenho. Mas, irmãos, que a gente precisa clamar a Deus por lágrimas. Um dia eu pedi a Deus: meu Deus, me faça ser um chorão que nem um profeta Jeremias. Vai, irmão, Jeremias era chorão, todo mundo sabe. Chorava para dedéu Jeremias. E eu pedi a Deus, eu queria tanto chorar que nem Jeremias, mas tem um temperamento disso aí envolvido. Eu acho bonito quem ora chorando. Eu acho bonito quem chora pregando. Tem uma menina que está em São Paulo, e lá em Viçosa, quando ela pregava chorando. E eu não era crente, eu era uma criança, e eu ficava na janela principal olhando, e eu achava aquilo ali bonito, né? Ela chorando e pregando, e eu vi aquilo como um negócio tão bonito. Eu acho bonito quem tem aquela sensibilidade de chegar na igreja, dobrar os joelhos, com pouco tempo já está se derramando em lágrimas, de joelho, na presença de Deus. E o povo ali, irmãos, reagiu positivamente ao ouvir o ensino da palavra de Deus. Adoravam, com mãos levantadas, inclinados adorando, chorando, dizendo amém, amém. Mas qual é a nossa reação hoje quando ouvimos a palavra de Deus? Qual é a nossa reação hoje quando ouvimos a palavra de Deus? Vamos adiante, versículo 7, estamos terminando. Me aguarde só, falta 3 minutinhos, pelo amor de Deus, não me crucifique. Versículo 7, irmão, versículo 7, meu Jesus. Versículo 7, a última parte diz que o povo estava no seu posto, ou seja, o povo não saiu do lugar, irmão. Hoje a gente vê uma saideira terrível, é o povo saindo do lugar. É a palavra sendo ministrada e o povo saindo do lugar. Eu disse para vocês uma vez que as nossas crianças foram aqui para Novo Lino. Depois eu procurei saber como foi. Disse: ninguém saiu do lugar, pastor. Todas as nossas crianças sentadas lá, sentadinhas. Aqui querem sair. E às vezes não é nem criança. Já é jovem, já é um jovem, é adolescente, é gente adulta. Sair por uma necessidade, irmão, é outra coisa. Agora, sair sem necessidade, o povo não arredou o pé do posto, ficou lá, desejosos de ouvir a palavra de Deus. Versículo 8, porque já lemos o 9, então o 8, diz o versículo 8 aqui, irmãos, que leram o livro na lei de Deus e declararam e explicaram o sentido, fazendo com que lendo o povo se entendesse. É porque o povo estava em outro idioma, aprendeu um outro idioma, não estava mais sabendo mais o hebraico, e agora tinha que o sacerdote, junto com os seus auxiliares, ler no hebraico e explicar o sentido do texto ali para o povo. Então, a leitura da lei, irmão, ela era explicativa, explicada.
Quando a gente vem para um culto de doutrina, a gente vem para ouvir a lei de Deus sendo explicada a nós. E isso vai ficar guardado no nosso coração. E o que nos resta é pedir a Deus: meu Deus, sou falho, sou fraco, mas me ajude, Senhor. Me ajude a observar a Tua palavra. Meus irmãos, as horas têm chegado. Faltam 2 minutinhos para as 9 aqui. Vamos ficar em pé. Que este primeiro comportamento da criança seja uma realidade na nossa vida. Que a gente sinta fome pela palavra de Deus. Deseje intensamente e sempre afetuosamente de coração a palavra de Deus ministrada para nós. Diácono Edeilson vai orar e o presbítero Clodoaldo impetrará a bênção apostólica. Quinta-feira, escola bíblica, cada um na sua sala. Saudamos o povo de Deus com a paz do Senhor. Quantos precisam de oração, amados? Oremos. Bendito e eterno Deus, em cuja presença reunimos-nos nesta noite. Te agradecemos ao Senhor pela porção generosa da Tua palavra que nos foi ministrada, a qual o Senhor nos orienta, ó Pai, a sermos como crianças, que desejam, Senhor, ardentemente, ó Pai querido, conhecer mais de Ti. Por intermédio da Tua palavra que nos foi revelada nesta noite, que o nosso coração, Senhor Jeová, se abra, que a nossa alma, Senhor, se alimente, que haja, Senhor, da glória em nós, ó Pai, a liberdade pelo Teu Espírito, Senhor, de nos aprofundarmos no conhecimento da Tua palavra, que o Teu Espírito possa nos conduzir aos secretos mananciais, ó Deus, da Tua palavra, e assim possamos, meu Senhor, ser fortalecidos, ser renovados, ser, Senhor da glória, curados, Senhor, ser sarados, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, em nós, ó Pai, possa fortalecer a nossa alma, as nossas mãos, Senhor, os nossos pés, como também o nosso espírito, ó Senhor, para que possamos caminhar, olhando, Senhor, para Ti, confiando, ó Deus, que os céus estão nos aguardando, ó Pai querido, que a Tua glória será manifesta em nosso meio, em nossa vida, ó Pai amado, que a Tua palavra possa frutificar em nós. Nos colocamos, ó Deus, à Tua disposição e Te agradecemos, Senhor, por esta noite, por esta rica oportunidade de estar na Tua casa, ó Pai. Abençoa as famílias dos Teus servos, como também a cada um que chegou aqui. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dando, Senhor, uma noite de paz, uma noite tranquila, de sono restaurador. Nós Te pedimos estas coisas, Pai, confiantes no Teu Filho. Nós Te agradecemos pelas vitórias alcançadas e por muitas outras que virão. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. E todos dizem...